Os anjos me trazem hoje uma mensagem de profunda clareza sobre essa conexão que reside em seu coração e ocupa seus pensamentos. Há algo crucial acontecendo na vida de um homem mais jovem que você. Alguém que te ama verdadeiramente, mas que tem travado uma batalha intensa contra o próprio orgulho. Essa pessoa, que talvez você considere distante ou até mesmo inacessível, na verdade, está em um turbilhão de emoções, um verdadeiro confronto interno que os anjos têm observado com atenção. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo o que você pensava sobre essa relação e o porquê de certas coisas estarem acontecendo. Você já percebeu que certas coincidências em sua vida não são meras coincidências? Que às vezes, um pensamento sobre ele surge do nada, ou uma memória inesperada o traz de volta à sua mente, como se fosse um sinal? Os anjos confirmam que essa não é uma simples casualidade. É a energia dele buscando a sua, uma frequência que se recusa a se desconectar, por mais que ele tente. Ele sente sua falta de uma maneira que o desconcerta, uma ausência que se manifesta em seu dia a dia de formas que ele não pode ignorar, embora tente. Esse homem, com a vivacidade e a força de sua idade, encontra-se enredado em sentimentos que superam sua capacidade de controle, um cenário que ele nunca esperou enfrentar. Essa pessoa tem lutado bravamente contra o que sente, tentando se convencer de que a distância é o melhor caminho, ou que o tempo apagaria qualquer resquício de afeto. Mas os anjos revelam que cada tentativa de seguir em frente, cada esforço para esquecê-la, apenas reforça a profundidade do que ele sente. É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais ele tenta, mais escorre por entre os dedos, revelando a ineficácia de sua resistência. No silêncio das madrugadas, quando as distrações do mundo se calam, é a sua imagem, sua voz, seu sorriso que preenchem o espaço, trazendo à tona uma saudade quase palpável. E não é apenas uma lembrança vaga, é uma presença vívida, que insiste em se fazer sentir, desafiando toda a sua racionalidade e, principalmente, o seu orgulho. Os anjos indicam que a diferença de idade, em sua mente, tem sido um dos grandes pilares desse orgulho. Ele pode ter sentido a pressão de expectativas sociais, ou talvez a insegurança de não se sentir suficiente ou adequado para você, mesmo que essa percepção seja inteiramente dele. Esse pensamento, embora infundado, tem alimentado seu receio de se expor, de abrir o coração e de admitir a verdade de seus sentimentos. Ele teme o julgamento, não apenas dos outros, mas principalmente o seu próprio. Esse medo o leva a recuar, a se fechar, a se manter em uma falsa fortaleza de controle, quando na realidade ele está desmoronando por dentro. Essa saudade que o consome não é apenas de momentos específicos que vocês viveram, mas da essência de sua presença em sua vida. Há algo em você que trouxe uma luz, uma calma, uma sabedoria e um apoio que ele não encontra em mais ninguém. A forma como você o ouvia, como o compreendia sem palavras, a profundidade de seu olhar que parecia enxergar sua alma. Essas qualidades, que talvez ele tenha subestimado ou dado como garantidas no passado, agora fazem uma falta dilacerante. Um vazio que nenhuma outra companhia consegue preencher. Ele percebe agora a magnitude do que deixou ir, e essa percepção é um peso que ele não consegue mais sustentar. Os anjos revelam que ele tem se questionado incessantemente se perdeu a chance de ter você de volta. Essa dúvida tem se transformado em uma angústia constante, uma incerteza que rouba sua paz e seu sono. O tempo, que ele acreditava ser um aliado para o esquecimento, revelou-se um espelho que reflete ainda mais claramente a sua imagem. Quanto mais ele tenta se afastar, mais você se torna presente em seus pensamentos, em seus sentimentos, em sua alma. Essa mensagem chegou até você no momento certo, mas você precisa agir rápido em seu coração, liberando qualquer resquício de mágoa para que a energia do amor possa fluir livremente. Ele pode ter se entregado a distrações, buscando preencher o vazio com atividades, novos hobbies ou até mesmo outros relacionamentos. Mas os anjos afirmam que todas essas tentativas foram em vão. Nada conseguiu substituir a sua presença, a sua essência, a conexão profunda que ele compartilha com você, cada sorriso forçado,
Cada momento de fuga apenas o leva de volta à mesma constatação. Ele sente sua falta, e essa falta é uma constante em sua vida. A verdade, por mais que ele tente escondê-la, está se tornando cada vez mais evidente, não apenas para os anjos, mas para ele mesmo. Ele está em um ponto de inflexão, onde a negação já não é mais uma opção viável. O universo está orquestrando eventos para que ele se depare com essa verdade de frente, sem máscaras, sem escapatórias. Ele está sendo impelido a reconhecer o amor que sente e a necessidade de sua presença. Essa pessoa pode ainda não ter verbalizado esses sentimentos. Seu orgulho ainda pode estar o impedindo de expressar a profundidade de sua saudade. Mas os anjos garantem que seu coração já está ciente. Você é, e sempre foi, insubstituível. Não há ninguém que desperte nele as mesmas sensações, que o faça sentir a plenitude e a alegria que você trouxe. E essa constatação o assusta profundamente, porque ao aceitar essa verdade, ele precisa admitir que talvez tenha cometido um erro ao se afastar, ao deixar o orgulho falar mais alto do que o seu coração. O que os anjos querem que você saiba, querida alma, é que essa saudade não é em vão. Ela não existe apenas para atormentar essa pessoa, mas para um propósito maior, um despertar. Ela está abrindo os olhos dele para o valor que você tem em sua vida, um valor que transcende a lógica e o tempo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Agora, a grande questão que os anjos trazem é: o que esse homem fará com esse sentimento avassalador? Será que ele terá a coragem de enfrentar o que realmente sente? De superar o orgulho que o tem aprisionado? Será que ele conseguirá deixar de lado o medo do julgamento e buscar você? Ou permanecerá refém desse ciclo de saudade e arrependimento, que só se intensifica a cada dia? Os anjos mostram que há um conflito interno intenso acontecendo neste momento. O desejo de estar perto de você cresce a cada dia, mas ainda existe um medo que o impede de agir. Medo da rejeição, medo de que seja tarde demais, medo de que você já tenha seguido em frente, talvez até com alguém que ele veja como mais adequado ou da sua idade. Esse medo é o que tem mantido essa pessoa em silêncio, mesmo quando sua alma grita por você. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Mas essa situação não pode continuar assim por muito tempo. Algo está prestes a mudar. Os anjos dizem que esse homem está se aproximando de um momento decisivo, onde será obrigado a encarar o que realmente sente e tomar uma atitude. O universo está criando circunstâncias para que essa verdade venha à tona, para que ele finalmente entenda que fugir desse sentimento não é mais uma opção. Você pode sentir isso no ar? Pode perceber essa energia de mudança se aproximando? Porque os anjos estão dizendo que algo está para acontecer. Essa saudade que ele sente por você não é um simples capricho do destino. É um chamado para que ele desperte, para que finalmente compreenda a importância dessa conexão, que transcende o tempo e as convenções sociais. E esse chamado está ficando cada vez mais forte, um verdadeiro estrondo em seu interior. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: eu sou digna de amor e respeito. Agora, continuando a mensagem. Querida alma, os anjos continuam a desvendar os véus sobre o coração desse homem mais jovem, revelando uma verdade que, por muito tempo, ele tentou esconder até de si mesmo. A saudade que o consome já não é mais apenas um sentimento incômodo, mas algo que está se transformando em uma necessidade quase incontrolável. Há uma inquietação crescente dentro dele, uma sensação de vazio que ele não consegue mais disfarçar, não importa o quanto se esforce. Os anjos mostram que, por mais que ele tente agir normalmente, sua mente e seu coração estão em outro lugar. E esse lugar, querida alma, é ao seu lado, imerso nas memórias e na energia que vocês compartilharam. Ele está vivendo dias de intensa reflexão, momentos em que as lembranças vêm à tona como se fossem cenas de um filme passando repetidamente em sua cabeça. São flashes de momentos vividos, palavras ditas e não ditas, gestos que antes pareciam pequenos, mas que agora carregam um peso imenso. Ele sente sua falta de uma maneira que ultrapassa a lógica e as barreiras do orgulho, pois não se trata apenas de sua presença física, mas da sua energia,
da forma única como você fazia com que ele se sentisse. Os anjos dizem que esse homem não esperava que a saudade chegasse a esse ponto. No início, ele acreditava que tudo se resolveria com o tempo, que a distância faria com que os sentimentos se dissipassem e que, principalmente, sua juventude e as novas oportunidades o fariam esquecer. Mas agora, ele percebe que o tempo não apagou nada. Pelo contrário, fez com que cada detalhe se tornasse ainda mais nítido, realçando o valor inestimável de sua presença. E isso tem mexido com ele de uma forma que jamais imaginou, abalando as estruturas de seu orgulho. Esse homem já tentou seguir em frente. Os anjos mostram que ele buscou distrações. Tentou ocupar a mente e o coração com outras coisas, talvez até com outras pessoas que, em sua visão distorcida pelo orgulho, pudessem ser mais adequadas ou mais jovens. Mas nada funcionou. Nenhuma experiência conseguiu substituir o que ele sente por você. Nenhuma conversa trouxe o mesmo conforto. Nenhum toque despertou a mesma conexão, a mesma profundidade. E é nesse ponto que ele começa a perceber uma verdade inegável. Não existe ninguém como você. Essa constatação tem sido difícil e, de certa forma, humilhante para ele. Ele se vê diante de um dilema: aceitar o que sente e buscar uma reaproximação, ou continuar fugindo daquilo que já se tornou impossível de ser ignorado. Os anjos dizem que há um medo muito grande no coração dele, um receio profundo de que já seja tarde demais, de que você não esteja mais disposta a ouvir o que ele tem a dizer, ou de que você o veja apenas como um garoto que não soube valorizar o que tinha. E esse medo, alimentado por seu orgulho ferido, tem feito com que ele hesite, mesmo quando a vontade de te procurar grita dentro dele com uma força estrondosa. Os anjos me mostram que, recentemente, ele esteve muito perto de entrar em contato. Ele chegou a pegar o telefone, a ensaiar palavras, a imaginar diálogos que pudessem justificar sua ausência e seu orgulho. Mas algo o impediu no último momento. O medo do desconhecido, do que poderia ouvir como resposta, a vergonha de admitir seus erros, o paralisou. E isso fez com que ele recuasse, mesmo sabendo que o silêncio apenas prolongaria sua angústia e o vazio em sua alma. Querida alma, os anjos pedem que você compreenda algo essencial. Esse homem mais jovem sente sua falta com uma intensidade que o surpreende, mas ainda não encontrou a coragem necessária para enfrentar essa verdade e, principalmente, para derrubar as muralhas de seu orgulho. Ele está lidando com um turbilhão de emoções, tentando entender como algo que parecia resolvido ainda tem tanta força dentro dele, desafiando todas as suas expectativas e preconceitos. E a resposta é simples e pura, porque o vínculo entre vocês nunca se rompeu. Essa conexão é algo que ultrapassa o plano físico. É algo que os anjos mostram como um fio dourado que une as almas, um laço energético que, independentemente da distância ou da idade, continua existindo. E quanto mais ele tenta resistir a isso, mais forte se torna a sensação de que algo dentro dele está incompleto sem você. Os anjos dizem que esse homem está à beira de uma decisão importante. Os próximos dias serão decisivos, pois ele já não consegue mais carregar esse peso sozinho. A necessidade de se expressar, de tirar esse nó da garganta, de dizer tudo o que ficou guardado está crescendo a cada momento, tornando-se uma urgência inadiável. E em breve, ele será impulsionado a agir por forças que nem mesmo ele poderá controlar. Há algo muito importante que você precisa saber. Mas há uma pergunta essencial que os anjos querem que você se faça. Você está preparada para ouvir o que essa pessoa tem a dizer, sem julgamentos, com o coração aberto para a verdade? Porque quando ele vier, não será mais com joguinhos, com frases soltas ou respostas vagas. Será com a verdade, com o coração aberto, com sentimentos que ele guardou por tempo demais, escondidos sob o manto de um orgulho que agora está se desfazendo. E os anjos dizem que, quando esse momento chegar, você precisará decidir se essa história terá um novo começo ou um ponto final. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 777 para clamar a clareza espiritual que os anjos estão enviando para a sua vida e para que o universo amplifique sua capacidade de discernimento. Se esta mensagem tocou seu coração,
Saiba que seu apoio é um farol de luz que nos permite continuar trazendo mensagens inspiradoras como esta. Se sentiu que ressoou com você, considere fazer uma doação através do botão Valeu demais. Seu gesto, por menor que seja, ajuda a manter essa corrente de luz e esperança. Agora, continuando a mensagem. Querida alma, os anjos continuam a iluminar os recônditos do coração desse homem mais jovem, revelando que o peso da saudade já não pode mais ser ignorado. E algo dentro dele está prestes a explodir em uma torrente de sentimentos. Essa sensação de ausência, que no início parecia suportável e até justificável pelo seu orgulho, transformou-se em um fardo insustentável, uma ferida aberta que se recusa a cicatrizar. Ele sente sua falta de um jeito que jamais sentiu por ninguém. Uma falta que transcende a lógica e a razão, atingindo a profundidade de sua alma. Os anjos mostram que essa pessoa tem tentado agir como se estivesse no controle, como se pudesse seguir em frente sem olhar para trás, mantendo a pose de um homem forte e independente. Mas na realidade, há uma tormenta invisível acontecendo dentro dele. Quando está sozinho, longe do barulho do mundo e das expectativas que ele mesmo criou, sua mente viaja para o passado, revivendo momentos ao seu lado com uma intensidade avassaladora. Cada memória tem um gosto diferente agora. Se antes ele via tudo com uma certa distância emocional, agora sente cada detalhe com uma profundidade que chega a doer, expondo a fragilidade de seu orgulho. Ele se lembra da sua voz, do jeito que você sorria, do brilho no seu olhar quando falava sobre algo que amava, da sua sabedoria e paciência. Pequenos gestos que antes pareciam triviais, agora são preciosos, gravados em sua memória como joias raras. Os anjos dizem que esse homem começou a perceber que ninguém mais tem essa energia, essa essência única que você possui. E é exatamente essa constatação que está trazendo uma inquietação profunda ao seu coração, quebrando as barreiras que ele ergueu. O que esse homem não entende completamente ainda é que a saudade que sente não é apenas um reflexo de bons momentos, mas um sinal claro de que há algo maior ligando vocês. Algo que vai além das convenções sociais e da diferença de idade. Essa conexão não foi construída apenas pelo acaso, nem é algo que possa ser substituído por qualquer outra pessoa. Ele pode até tentar se convencer de que vai superar, de que tudo isso vai passar, mas os anjos mostram que o que existe entre vocês não é algo que desaparece, porque é uma ligação de alma, um cordão energético que o puxa incessantemente para você. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, continuando a mensagem. Ele pode ter tentado fugir desse sentimento, se distraído com outras pessoas, ou mergulhado em novas rotinas e ambições, características de sua idade. Mas nada disso apagou a verdade inegável que reside em seu coração. O universo está enviando sinais constantes para que ele enxergue o que realmente sente, para que ele pare de lutar contra si mesmo. Esses sinais podem vir de diversas formas. Uma música que toca de repente e o faz lembrar de você. Um perfume no ar que traz de volta uma lembrança vívida. Ou até mesmo sonhos intensos nos quais você aparece, trazendo mensagens claras e diretas. E os anjos me mostram que ele tem sonhado muito com você. Não são sonhos aleatórios, querida alma, mas visões cheias de significado, que penetram as defesas de seu orgulho durante o sono. Muitas vezes, ele acorda sentindo seu cheiro, ouvindo sua voz, ou com a sensação de que vocês estavam juntos de verdade, revivendo momentos que ele tanto anseia. Esses sonhos o deixam confuso e perturbado, pois são tão reais que por um momento, ele acredita que tudo ainda pode ser vivido. Mas quando desperta para a realidade fria e sem sua presença, ele percebe que você não está lá. E essa constatação é como um choque, um vazio que se torna ainda mais difícil de ignorar, desfazendo a ilusão de seu controle. Os anjos querem que você saiba que esses sonhos não são apenas fruto do acaso ou da sua própria imaginação. Eles são uma forma de comunicação espiritual, um chamado do universo para que esse homem mais jovem entenda que sua presença não pode ser apagada, que o laço que os une é eterno. O coração dele está tentando lhe enviar mensagens claras,
mesmo que a mente tente resistir e o orgulho tente sufocar a verdade. E há algo ainda mais forte que os anjos estão revelando agora. Ele sente sua energia, mesmo à distância, uma conexão que transcende o espaço e o tempo. Muitas vezes, quando está distraído com suas próprias atividades, ele pode sentir arrepios repentinos, uma sensação estranha, como se você estivesse ali, por perto, observando-o. E a verdade é que, de certa forma, você está, através da força dessa ligação de alma. Ele pode sentir sua vibração, sua força, sua paz, mesmo quando vocês não estão se comunicando ativamente, e isso o intriga profundamente. Agora, o que os anjos querem que você compreenda é que esse homem está prestes a tomar uma decisão. Ele não pode mais carregar essa saudade sozinho, nem sustentar o peso desse orgulho que o tem consumido. Algo precisa mudar drasticamente em sua vida. O universo está movendo as energias, alinhando os eventos para que, muito em breve, uma reaproximação aconteça de uma forma que ele não poderá evitar. Os anjos dizem que o momento certo está sendo preparado cuidadosamente. Pode não ser hoje ou amanhã, mas essa pessoa está cada vez mais próxima de ceder à verdade que sempre esteve ali, a verdade de seus sentimentos por você. O peso da saudade está transformando seu medo em coragem, sua dúvida em necessidade e o orgulho em uma compreensão mais profunda do amor. E agora, eu te pergunto, querida alma, se essa pessoa batesse à sua porta amanhã, com o coração aberto e desarmado, o que você diria? Pense bem, porque o que está por vir pode mudar tudo. Os anjos estão te enviando um sinal especial. O número da sua sorte para hoje é o 7. Escreva nos comentários. Eu recebo a energia dos anjos. Meu número da sorte é 7 e sou abençoada. Envio amor e proteção para a pessoa que eu gosto e amo muito. Se essa mensagem tocou seu coração, mostre seu apoio com um "valeu demais" e ajude a espalhar essa mensagem de luz para outras pessoas que precisam. Querida alma, os anjos revelam que a ausência que antes parecia suportável para esse homem mais jovem, até mesmo conveniente para seu orgulho, agora se tornou um fardo insustentável. Há uma verdade incômoda que se instalou em seu coração. Ele se sente preso em um dilema interno. Ele quer te procurar, quer ouvir sua voz, sentir sua presença de novo. Mas algo dentro dele, ainda ligado ao orgulho e talvez à insegurança sobre a diferença de idade, ainda hesita. Pode ser o medo da rejeição, a vergonha de ter demorado tanto para reconhecer o que sente, ou até mesmo uma insegurança sobre como você reagiria a essa reaproximação. Mas no fundo, ele sabe que precisa agir, porque a saudade já não é mais algo que pode ser ignorado ou abafado por desculpas. Há um detalhe que os anjos revelam agora. Ele tem observado você mais do que você imagina, querida alma. Seja pelas redes sociais, por amigos em comum, ou simplesmente sentindo sua energia de longe, essa pessoa tenta se manter conectada de alguma forma, sem que você perceba. Ele quer saber como você está, se você sente falta dele da mesma maneira que ele sente de você. Ele busca sinais, pequenas pistas que possam aliviar sua angústia e dar a ele a coragem de que precisa. E essa observação o atormenta, porque ele começa a notar que você não é a mesma pessoa de antes. Ele percebe sua força, sua tranquilidade, sua capacidade de seguir em frente com dignidade. E a possibilidade de que você tenha encontrado a paz sem ele, ou até mesmo seguido em frente com outra pessoa, o deixa inquieto, abalando as últimas barreiras de seu orgulho. Os anjos mostram que esse homem se pergunta constantemente: será que ainda tenho um espaço no coração dela? Será que ainda sou importante para ela? Essa dúvida o corrói, tornando a espera quase insuportável. O que está acontecendo agora no coração desse homem mais jovem é uma verdadeira batalha emocional. Durante muito tempo, ele evitou confrontar seus sentimentos mais profundos, preferindo se distrair ou empurrar para debaixo do tapete tudo o que sentia por você. Ele se apegou ao seu orgulho, à ideia de que era demasiado jovem para se prender, ou demasiado orgulhoso para admitir seus erros. Mas os anjos
mostram que o universo está forçando essa pessoa a encarar a verdade que sempre esteve lá, mas que ele insistia em ignorar. E essa verdade, querida alma, é simples e poderosa. Ele não quer mais viver sem você. Ele pode ter tentado ignorar essa conexão, mas todas as tentativas de seguir em frente sem a sua presença fracassaram miseravelmente. Nenhuma outra pessoa conseguiu preencher o vazio que você deixou, porque o que vocês tinham era único. Uma ligação de almas que transcende a idade e as convenções. E agora, ele entende isso como nunca antes, sentindo o peso de suas escolhas. Os anjos mostram que esse homem está cada vez mais próximo de tomar uma atitude concreta. Ele tem sentido impulsos repentinos de te enviar uma mensagem, de te procurar, de tentar uma aproximação, de ligar. Mas algo sempre o segura no último instante. O medo de sua reação e o peso de seu próprio orgulho. O que ele mais teme não é a conversa em si, mas o que essa conversa pode significar. Porque no fundo, ele sabe que se você abrir a porta, se você der uma chance, tudo pode mudar. E essa mudança o assusta, porque seria preciso abandonar velhos padrões, abrir o coração e, principalmente, admitir que errou ao se deixar levar pelo orgulho e pelas suas próprias inseguranças. Mas os anjos dizem que ele já não tem mais opção. Seu coração está clamando por você com uma força que ele não pode mais conter. E, mais cedo ou mais tarde, ele será forçado a dar esse passo crucial, não por sua vontade, mas pela imposição do universo. Antes de continuarmos, os anjos pedem que você faça um exercício de libertação. Escreva nos comentários uma lista de pessoas, incluindo você mesma, que você gostaria de perdoar. Visualize cada uma delas. Envie amor e diga: eu te perdoo e te liberto. Que a paz esteja com você. Sinta a leveza e a liberdade que o perdão traz. Agora, continuando a mensagem. Agora, os anjos pedem que você se pergunte com toda a honestidade de seu coração: se esse homem voltar, você estará pronta para perdoar? Perdoar, querida alma, não significa aceitar qualquer coisa ou esquecer o que aconteceu. Significa liberar o peso do passado, as mágoas, as desilusões, para que, independentemente da decisão que você tomar, seu coração esteja em paz e livre de ressentimentos. Os anjos mostram que para essa reaproximação acontecer da maneira certa e com a energia purificada, a vibração do perdão precisa estar presente em seu coração e em sua mente. O que passou não pode ser mudado, mas o futuro ainda pode ser escrito com amor, com verdade e com uma compreensão renovada, se essa for a sua vontade e a dele. É exatamente isso que esse homem mais jovem está começando a entender, embora com dificuldade. Ele está aprendendo, da maneira mais difícil, que as oportunidades de um amor verdadeiro não podem ser desperdiçadas, que o orgulho pode custar caro e que o amor verdadeiro não aparece duas vezes da mesma forma, com a mesma intensidade e pureza. Querida alma, os anjos dizem que essa história ainda não acabou. Há um desfecho que está sendo escrito, e você tem um papel essencial nesse desenrolar. Sua energia de perdão e abertura pode ser a chave que ele precisa para finalmente superar seu orgulho e buscar você. Agora, feche os olhos por um instante e imagine essa pessoa à sua frente, com o coração aberto, pronta para se desculpar e se conectar. Qual é a primeira emoção que surge em seu coração? É paz? É alegria? É dor? É indiferença? Esse sentimento traz clareza sobre o que você realmente deseja para o seu futuro. A resposta que você encontrar será essencial para os próximos passos que o universo está preparando, para que a verdade do amor prevaleça sobre qualquer orgulho ou insegurança. O universo está em movimento, e o tempo dele está se esgotando. Querida alma, há algo dentro desse homem mais jovem que se tornou impossível de silenciar. A saudade de você cresceu tanto que agora ultrapassa qualquer barreira que ele tenha tentado impor a si mesmo, superando até mesmo a força de seu orgulho. Os anjos mostram que nos últimos dias, essa pessoa tem sentido uma angústia profunda que ele não sabe explicar. Ele se sente inquieto, como se estivesse sempre esperando algo, como se houvesse uma lacuna dentro dele que nada parece preencher. Ele tenta encontrar respostas, tenta entender por que esse sentimento não passa, por que você insiste em habitar seus pensamentos. Mas a verdade
é que a resposta já está dentro dele. Ele sente sua falta de um jeito que nenhum outro amor ou experiência pode substituir. E essa falta é amplificada pelo reconhecimento de que seu orgulho foi o que o afastou de você. Os anjos dizem que esse homem tem vivido momentos de profunda reflexão. Ele relembra conversas, revive momentos em sua mente e se pergunta como tudo chegou a esse ponto de separação. Há um arrependimento crescente em seu coração, um reconhecimento doloroso de que poderia ter feito diferente, de que deveria ter demonstrado mais, falado mais, se permitido sentir e expressar mais. Esse arrependimento é um peso que ele carrega e que o está forçando a uma introspecção que ele nunca antes se permitiu. E há um detalhe importante, querida alma. Ele sente que perdeu você de verdade. Esse pensamento o assombra e o perturba profundamente, porque, enquanto antes ele acreditava que poderia ter o controle da situação, que você estaria sempre lá, agora percebe que as coisas não estão mais em suas mãos. E essa falta de controle sobre a situação é algo que o atormenta, ferindo seu orgulho e sua autoimagem. Ele começa a perceber que você mudou, que não é mais a mesma pessoa que um dia esperou por ele, que talvez tenha aceitado certas atitudes por amor. Ele vê uma nova força em você, uma serenidade, uma autossuficiência que antes talvez ele não tenha notado ou valorizado. E, de certa forma, isso o assusta, porque significa que pode ser tarde demais para recuperar o que foi perdido, para reconquistar o coração de uma mulher que aprendeu a se valorizar ainda mais. Os anjos revelam que esse homem tem observado sua energia de longe, com uma atenção quase obsessiva. Ele sente que algo dentro de você se transformou. Talvez você tenha começado a se priorizar mais, a se valorizar de uma maneira diferente, a focar em sua própria felicidade e paz interior. E essa mudança está impactando essa pessoa profundamente, fazendo-o questionar suas próprias escolhas e o verdadeiro custo de seu orgulho. Antes de continuarmos, os anjos pedem que você respire fundo e se conecte com essa verdade poderosa. O que é seu de verdade, o que está destinado a você, nunca se perde, apenas se transforma e se alinha com o tempo certo do universo. Agora, continuando a mensagem, os anjos mostram que esse homem mais jovem está cada vez mais perto de tomar uma atitude definitiva. É como se ele estivesse sendo empurrado pelo universo, por uma força maior que ele não pode resistir, para enfrentar aquilo que tentou evitar por tanto tempo. Mas há um obstáculo interno que precisa ser superado com urgência: o medo. Ele tem medo de que você tenha realmente seguido em frente e que não haja mais espaço para ele em sua vida. Medo de que sua resposta não seja a que ele espera, que você o rejeite ou que o veja apenas como alguém imaturo que não soube o que tinha. Medo de que todo esse tempo, de que todo esse orgulho, tenha criado uma distância intransponível entre vocês, uma barreira que nem mesmo o amor mais puro poderá derrubar. E os anjos dizem algo ainda mais forte: essa pessoa está prestes a colocar tudo à prova. Ele sabe que não pode mais viver nessa dúvida agonizante, nesse impasse entre o desejo incontrolável de estar perto e o medo de tentar. Ele sente que precisa saber, de uma vez por todas, se ainda há um caminho para vocês dois, se essa história ainda pode ter um novo e belo capítulo. E quando esse momento chegar, querida alma, você precisa estar preparada, com seu coração alinhado com a verdade do seu desejo. Os anjos pedem que você reflita profundamente. O que você realmente quer para essa conexão? Qual é a sua verdade mais profunda? Porque essa resposta será a chave para tudo o que virá a seguir, para o desfecho dessa história que os anjos estão ajudando a escrever. A sua clareza e a sua paz interior serão o guia para os próximos acontecimentos, e a força que esse homem precisará para finalmente superar seu orgulho. Querida alma, a saudade que a atormenta já não pode mais ser ignorada por esse homem mais jovem, e algo dentro dele está clamando por uma resolução, por um fim a essa incerteza que o tem consumido. Ele está começando a entender, dolorosamente, que fugir desse sentimento não fará com que ele desapareça. Pelo contrário, a cada dia, a ausência de você se torna um peso maior, uma dor que ele não consegue mais carregar sozinho.
Os anjos revelam que essa pessoa tem se sentido perdida em uma confusão de emoções. Há um caos dentro dela que a impede de enxergar claramente qual caminho deve seguir, qual decisão tomar. Ele tenta ocupar sua mente, tenta se convencer de que tudo ficará bem se apenas ignorar a falta que sente, se mantiver a pose de orgulho e independência. Mas essa ilusão não dura muito tempo. O universo tem enviado sinais constantes, mensagens sutis e intensas ao mesmo tempo, forçando-o a confrontar essa verdade inegável. O que ele sente por você não acabou, e talvez nunca acabe. E essa tomada de consciência não está acontecendo de forma leve ou gradual. Esse homem está sentindo um turbilhão de emoções. E dentro desse caos, há uma luta intensa entre o medo de se expor, de ser rejeitado, e o desejo avassalador de fazer algo a respeito, de reconquistar o que ele percebe ter perdido por conta de seu próprio orgulho e imaturidade. Os anjos mostram que, em muitos momentos, essa pessoa se pegou revivendo cenas do passado, sentindo sua presença mesmo sem você estar ali fisicamente. Pequenas coisas do dia a dia, objetos, músicas que vocês escutavam, lugares que vocês frequentaram, tudo parece estar impregnado com a energia do que vocês viveram juntos. E isso está começando a pressioná-lo de forma implacável a tomar uma decisão, a se mover em sua direção. Antes de continuarmos, compartilhe esse vídeo com 2 pessoas queridas que estão precisando dessa mensagem de esperança e fé. Vamos juntas construir uma corrente de amor e apoio mútuo. Deixe um comentário com uma oração para o seu anjo da guarda. Agora, continuando a mensagem. O que os anjos querem que você compreenda, querida alma, é que esse homem mais jovem não pode mais fugir de si mesmo. Tudo o que ele tentou fazer para silenciar esse sentimento, para abafar a saudade e manter seu orgulho intacto, falhou. Não há mais como esconder o que está gritando dentro do seu coração, o que o está consumindo por dentro. E é por isso que ele está prestes a se aproximar, impulsionado por uma força maior que suas próprias resistências. Sim, os anjos mostram que o momento da verdade se aproxima rapidamente. Essa pessoa sente que precisa te procurar, falar com você, entender se ainda há um espaço para ela em sua vida. Mas ao mesmo tempo, ele carrega um receio profundo e persistente. E se você não quiser mais? E se seu coração estiver fechado para ele? Esse medo tem sido seu maior obstáculo, a âncora que o tem impedido de navegar em direção a você. Porque no fundo, esse homem não quer apenas conversar. Ele quer uma confirmação, uma garantia de que ainda há um caminho possível para vocês, de que o amor que ele sente ainda tem uma chance de ser correspondido. Ele quer saber se, depois de tudo o que aconteceu, depois de ele ter se deixado levar pelo orgulho e pelas suas próprias inseguranças, vocês ainda podem se reencontrar de uma maneira verdadeira, autêntica e madura. Mas há algo que os anjos pedem que você reflita, querida alma. Se essa pessoa voltasse agora, com o coração aberto e desarmado, você abriria seu coração para ele? Porque essa resposta determinará os próximos passos que o universo está preparando cuidadosamente, e a forma como essa história se desenrolará, guiada pela verdade de seus sentimentos e pela sua capacidade de acolher o perdão e o recomeço. Querida alma, a intensidade desse sentimento chegou a um ponto em que esse homem mais jovem já não consegue mais esconder nem de si mesmo. Mesmo quando tenta seguir sua rotina, algo dentro dele grita seu nome, pedindo para ser ouvido, clamando por sua presença. O desejo de te procurar está crescendo a cada dia, tornando-se uma urgência que ele mal consegue conter. Mas ainda há algo, a última fortaleza de seu orgulho, que o impede de dar esse passo. Os anjos mostram que essa pessoa sente medo. Não apenas medo de sua reação, de sua rejeição ou de suas palavras duras, mas medo do que essa reaproximação pode significar para a vida dele, para a sua própria identidade. Porque ele sabe que uma vez que tomar essa decisão de se aproximar, não haverá mais como voltar atrás. Não haverá mais espaço para o orgulho ou para a indecisão. Ele sente que, se te procurar, precisará estar disposto a abrir o coração de verdade, sem máscaras, sem jogos, sem as defesas que ele construiu ao longo do tempo. E essa vulnerabilidade é algo que o assusta profundamente, um desafio que ele nunca antes enfrentou com tanta intensidade.
O universo tem colocado situações em seu caminho para que ele finalmente encare seus sentimentos por você, para que ele derrube de vez as barreiras de seu orgulho. Conversas que trazem seu nome à tona, lugares que fazem lembrar de você, músicas que parecem contar a história de vocês, sonhos que parecem tão reais que, ao acordar, o deixam perdido por alguns instantes em um mundo onde vocês ainda estão juntos. Tudo isso está acontecendo porque essa pessoa precisa entender que não pode continuar vivendo nessa dúvida, nesse limbo de sentimentos não resolvidos. Os anjos dizem que essa pessoa se questiona todos os dias, com uma angústia crescente. Será que ainda tenho tempo? Será que ainda posso recuperar o que foi perdido por meu orgulho? Será que ela ainda me quer? E essa dúvida, querida alma, está pesando mais do que qualquer outra coisa em sua mente e em seu coração. Ele percebe agora, com uma clareza dolorosa, que ao te perder, ele perdeu também uma parte de si mesmo, uma parte importante de sua luz, de sua alegria, de seu propósito, e essa ausência se tornou um vazio que nada mais consegue preencher, um buraco em sua alma que ele não pode mais ignorar. Antes de continuarmos essa mensagem, se você ainda não deixou seu comentário, escreva agora. O amor verdadeiro sempre encontra o caminho. Esse ato fortalece a energia da conexão que os anjos estão trazendo até você, alinhando seu coração com a verdade do universo. Agora, continuando a mensagem. Os anjos mostram que esse homem está se preparando para uma conversa decisiva, uma que ele tem adiado por tempo demais. Ele já percebeu que precisa de respostas, que não pode mais adiar essa decisão que o tem atormentado. E quando esse momento chegar, querida alma, será essencial que você esteja conectada com a sua verdade mais profunda, com o que seu coração realmente anseia. Os anjos pedem que você se pergunte, com toda a honestidade, o que seu coração realmente deseja para essa conexão. Qual é a sua vontade verdadeira? Porque quando essa pessoa aparecer, quando ele finalmente tiver a coragem de se aproximar, não haverá mais espaço para dúvidas ou incertezas, nem para o orgulho que o deteve por tanto tempo. Essa é uma oportunidade, querida alma, de encerramento ou de recomeço. E essa escolha, guiada pela sua intuição e pela verdade do seu coração, será sua. O universo já fez a parte dele, e agora a decisão final está em suas mãos. Querida alma, os anjos mostram que esse homem mais jovem já não tem mais forças para lutar contra o que sente. A saudade de você se tornou um fardo pesado demais para carregar, e cada dia longe de sua presença apenas aumenta essa sensação de vazio, essa dor que ele não consegue mais disfarçar. Ele percebe agora, com mais clareza do que nunca, que sua presença era uma luz em sua vida. Algo que talvez ele não tenha valorizado no momento certo, cego por seu orgulho e suas próprias inseguranças. Ele se sente em um conflito interno que o rasga por dentro. Parte dele quer simplesmente correr até você, dizer tudo o que sente, pedir uma nova chance, se ajoelhar e implorar perdão por sua teimosia. Mas a outra parte, a que ainda guarda resquícios do orgulho ferido e do medo, ainda está tomada pelo pavor. Medo de que você tenha seguido em frente sem olhar para trás. Medo de que sua resposta não seja a que ele espera, que você o veja apenas como uma falha do passado. Medo de que tudo o que imaginou como possibilidade tenha se tornado apenas um sonho inalcançável. Os anjos revelam que essa pessoa já ensaiou inúmeras vezes o que poderia dizer a você. Ele imagina diálogos em sua mente. Pensa em formas de se explicar. Busca maneiras de justificar seus erros e suas ausências, especialmente aquelas causadas por seu orgulho. Ele tenta encontrar as palavras perfeitas que possam desfazer a distância e o tempo perdido. Mas cada tentativa de planejar essa conversa termina no mesmo ponto. O medo paralisante da sua reação, do seu olhar, da sua voz. E é esse medo, querida alma, que o mantém estagnado, preso em um ciclo de indecisão e arrependimento. Mas há algo que os anjos querem que você compreenda com urgência. Essa pessoa não pode mais evitar o inevitável. O universo está pressionando, criando situações e energias para que ele não tenha mais como fugir dessa decisão que o aguarda. Os sonhos, as lembranças vívidas, os encontros inesperados com coisas que o fazem lembrar de você de forma intensa. Tudo isso faz parte de um plano maior para que ele finalmente enfrente a verdade de seus sentimentos
e a necessidade de superar seu orgulho. Antes de continuarmos, escreva nos comentários: eu libero o passado e estou pronta para o que o universo trouxer. Esse ato é uma forma de abrir seu coração para as bênçãos que estão chegando, alinhando sua energia com a verdade do amor. Agora, continuando a mensagem. Os anjos mostram que esse homem está muito mais próxima de um passo decisivo do que ele mesmo imagina. O silêncio que o acompanhava está se tornando insuportável, um fardo que ele não consegue mais carregar. A necessidade de ouvir sua voz, de sentir sua energia novamente, cresce de forma incontrolável dentro dele, suplantando qualquer resquício de orgulho. Ele pode estar hesitante agora, mas os anjos garantem que em breve ele será tomado por uma coragem repentina, uma força que o impulsionará para a frente. Algo dentro dele despertará, uma chama interior que o levará diretamente até você, sem mais delongas ou hesitações. A questão que os anjos trazem para você, querida alma, é: quando isso acontecer, quando ele finalmente tiver a coragem de se aproximar, seu coração estará pronto para ouvir o que ele tem a dizer, sem julgamentos, com a sabedoria que o tempo lhe trouxe, porque essa conversa tem o poder de mudar tudo, de reescrever o destino de vocês dois. Querida alma, os anjos revelam que esse homem mais jovem está à beira de um momento decisivo, um ponto de não retorno em sua vida. A saudade que antes era apenas um incômodo suportável, agora se tornou um peso insustentável, um sentimento que o acompanha em cada pensamento, em cada detalhe do seu dia. Por mais que ele tente se distrair ou focar em outras coisas, ele não pode mais fugir disso. Não pode mais se esconder por trás do orgulho ou da fachada de independência. Algo dentro dele pede por um desfecho, por uma resposta clara, por uma ação definitiva que ponha fim a essa angústia que o consome. Os anjos mostram que, nos últimos dias, essa pessoa tem sentido a sua energia de uma forma ainda mais intensa, quase palpável. É como se você estivesse ao lado dele, como se a presença da sua alma estivesse ali, sussurrando o que ele já sabe, mas ainda não teve coragem de admitir completamente. Ele precisa de você, e o amor que sente por você é mais forte do que qualquer orgulho. Ele tem se questionado repetidamente se ainda há tempo, se ainda há espaço para uma conversa, para um reencontro, para um recomeço. Essa dúvida o acompanha em todos os momentos de silêncio, roubando sua paz. Quando se deita para dormir, você é o último pensamento que invade sua mente, e muitas vezes ele adormece com sua imagem. Ao acordar, a sensação de vazio é a primeira coisa que sente, um lembrete constante de sua ausência. Os anjos dizem que essa pessoa sente que já perdeu muito tempo, que se deixou levar pelo orgulho e pelas suas próprias inseguranças. Ele percebe que esperou demais, que se prendeu ao medo, às dúvidas e à vaidade, e agora teme que tenha deixado passar a última chance de corrigir seus erros, de ter você de volta. Mas ao mesmo tempo, há uma força dentro dele que começa a superar esses medos. Uma luz de esperança que se acende, mostrando que ainda há um caminho. O universo tem enviado sinais cada vez mais claros para que ele entenda que chegou o momento de agir, de quebrar o ciclo de negação. Talvez ele tenha ouvido seu nome em uma conversa aleatória, visto algo que a lembrou de você de maneira tão forte que pareceu um chamado direto, um empurrão do destino. Ou então, sentiu um aperto no peito, um frio na barriga, uma vontade incontrolável de te procurar. Mesmo sem entender exatamente o motivo, apenas sentindo que é a coisa certa a fazer. Antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários: o tempo certo do universo se manifesta na minha vida. Esse ato ajuda-la a alinhar sua energia com a verdade que os anjos estão trazendo até você, preparando seu coração para o que está por vir. Agora, continuando a mensagem. Essa pessoa sente que está chegando a um ponto onde não há mais como adiar, onde o orgulho não tem mais poder sobre ela. Ele precisa saber se ainda existe um caminho, se ainda há algo a ser vivido entre vocês, se o amor que ele sente ainda tem uma chance. E quando esse momento chegar, querida alma, tudo o que foi sentido em silêncio, tudo o que foi reprimido por tanto tempo,
Tudo o que ficou pendente entre vocês virá à tona. Os anjos pedem que você esteja pronta, com seu coração aberto e sua mente serena, para acolher essa verdade, seja ela qual for. Porque essa conversa será um divisor de águas, um momento crucial que definirá o futuro dessa conexão. Os anjos dizem que o momento que essa pessoa tem adiado por tanto tempo está muito próximo. Ele sente que não pode mais ignorar o chamado que ecoa dentro do seu coração, uma melodia que só você pode silenciar. As dúvidas, os medos, as inseguranças que a impediram de agir até agora começam a perder força diante da necessidade incontrolável de se conectar com você novamente, de sentir sua presença, de ouvir sua voz. Ele pode não ter falado ainda, mas sua alma já tomou uma decisão inabalável. A energia que os anjos mostram é de alguém que está prestes a se mover, a dar um passo que pode mudar tudo, a derrubar as últimas barreiras de seu orgulho. E essa mudança não vem apenas do desejo de amenizar a saudade, mas de uma compreensão mais profunda, mais madura. Ele nunca deveria ter se afastado. Essa pessoa entendeu, finalmente, que sua ausência não trouxe paz ou liberdade, como ele imaginava. Pelo contrário, tornou sua vida um emaranhado de lembranças, arrependimentos e perguntas sem resposta. Ele percebe agora, com uma clareza impressionante, que o que sentia por você não era um sentimento passageiro, não era algo que poderia ser substituído ou esquecido com o tempo, ou com a juventude. A ligação entre vocês é real, intensa e inegável, uma conexão de almas que transcende qualquer barreira. Os anjos mostram que, dentro dele, há um desejo genuíno de se redimir, de explicar tudo o que ficou sem explicação, de corrigir erros, de dizer o que deveria ter sido dito há muito tempo. Mas junto com esse desejo vem a incerteza. Será que você ainda quer ouvi-la? Será que seu coração ainda tem espaço para ele? Ele tem medo de que, ao tentar se aproximar, descubra que já é tarde demais, que seu coração não tenha mais espaço para ele, que o tempo tenha apagado qualquer chance de um recomeço. Esse medo o faz hesitar, mas os anjos dizem que ele não hesitará mais, a ponto de impedi-lo de agir. Antes de encerrarmos essa mensagem, se ela tocou seu coração e ressoou com sua verdade, escreva nos comentários: eu aceito o que é meu por direito. Esse ato abre as portas para que a energia do universo trabalhe a seu favor, atraindo para você o que é seu por merecimento. Agora, continuando a mensagem, os anjos querem que você saiba que sua energia, querida alma, tem um papel fundamental nesse momento. Sua intuição já sente que algo está para acontecer, que uma mudança está chegando, que o universo está em pleno movimento. Se seu coração ainda guarda sentimentos por esse homem, se ainda existe um desejo de reencontro, de viver essa conexão, esteja preparada para esse momento, porque essa pessoa vai aparecer. E quando ela chegar, não será mais com dúvidas, não será mais com a barreira do orgulho, será com a verdade de seus sentimentos. O que você fará com essa verdade? Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. A verdade sempre prevalece sobre o orgulho. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.